Olá, mães! Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série De Mãe para Mães. Eu sou a Ana, mãe da Valentina e mãe do Vicente. E hoje eu vim contar para vocês de um período que eu vivi na minha vida, mas graças à bondade e à fidelidade de Deus com a minha casa, nós passamos por esse período e hoje eu posso testemunhar que o cenário não define o momento. Há 3 anos e meio atrás, eu estava gestando o meu caçula, o Vicente. E foi uma gravidez desejada, nós esperávamos ansiosos pela chegada dele. Foi uma gravidez tranquila, embora a gente tenha vivido ela durante a pandemia, então teve vários cuidados, né? A gente não pôde curtir tanto a gestação do jeito que a gente planeja, com a família, os amigos, tinham várias restrições. Mas embora tenha acontecido tudo isso durante esse período, foi uma gravidez relativamente tranquila. E quando eu estava com 41 semanas, chegou a tão desejada hora, né, do nascimento do Vicente. E o Vicente nasceu, só que logo após o nascimento dele, a pediatra veio e retirou ele do meu colo. Quando ela retirou ele do meu colo, eu já senti que havia algo que não estava acontecendo da maneira que precisava acontecer. O cenário que a gente imagina para esse período é aquele cenário onde a gente pode tirar fotos, pode compartilhar com a nossa família, com os nossos amigos. Ele tinha a irmã mais velha, né, a Valentina, que estava super ansiosa por aquele momento, para conhecer o rostinho dele. E então a gente não pôde fazer isso. A pediatra veio e nos contou que o Vicente tinha alguns problemas de saúde. O Vicente, ele nasceu com baixo peso, bem baixo peso, para a idade gestacional dele. E ele tinha alguns problemas, então, respiratórios e também um problema no estômago. E naquele momento, a sensação de felicidade foi se perdendo. O meu mundo e o do meu marido, naquele momento, a gente perdeu totalmente o chão. E o cenário que a gente tinha imaginado naquele momento de felicidade se perdeu. Como mãe, a gente sempre fica angustiada, fica se perguntando o que aconteceu, né? E por eu ter vivido essa gestação durante a pandemia, automaticamente aquela culpa, aquele sentimento veio e tomou conta do meu coração. Eu comecei a me perguntar o porquê a gente estava vivendo aquilo, por que aquilo estava acontecendo com o nosso filho. E aquele sentimento, ele toma conta da gente assim de uma maneira que eu não sei explicar a angústia que é. Porque quem conhece uma UTI neonatal sabe o quanto é sofrido participar daquilo tudo. Eu automaticamente comecei a me perguntar o porquê. O porquê a gente estava vivendo aquilo. Há uns meses atrás, a gente já tinha passado por um problema de saúde com o meu marido. E foi também um pouco grave. E, de novo, mais uma vez, Deus estava nos colocando à prova na área da saúde. E quando eu comecei a me questionar o porquê das coisas, eu fui pedir ajuda dos meus pais. Os meus pais, eles são mais do que pais pra gente, né? Pra mim e pro meu marido. Eles são os nossos amigos, nossos discipuladores. E a gente, naquele momento, né, começa a se perguntar, e a minha mãe me fez lembrar que a gente não deve perguntar o porquê das coisas para Deus, porque Deus é soberano sobre todas elas, né? E ela me falou: Ana, não pergunte o porquê, mas pergunte para quê. Para que Deus está te levando de novo, né, a esse cenário? Para que você está passando por isso? E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a perguntar não o porquê, mas para quê. E logo o Espírito Santo, né, começa a trabalhar no nosso coração, quando realmente a gente entrega todas as nossas angústias para Deus.
E o Espírito Santo me fez lembrar que Ele sabe todas as coisas. Em João 16:33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse versículo foi uma chave na minha vida, porque eu precisava entender que independente do que eu passasse, independente da angústia que o meu coração estava sentindo, que Jesus, Ele já veio e Ele venceu pela minha vida. Ele já tinha vencido pela minha vida, Ele tinha vencido pela vida do Vicente. E eu cria nessa palavra. Eu cria na promessa que Deus tinha para minha vida, para minha casa. Jesus já tinha vencido. Às vezes o cenário que você tinha planejado não é como está acontecendo. Às vezes o seu filho já é grande, né? Já é um jovem, que já não escuta todas as coisas como deveria escutar, né? Porque as mães sabem o que estão falando e você já não tem mais o controle das coisas como você gostaria de ter. No meu caso, foi a enfermidade que, né, assolou a minha casa. Teve vários dias em que os médicos passavam pra gente diagnósticos que arrasavam os nossos corações. Teve dias em que eles passaram pra gente que o Vicente tinha tido 3 paradas naquela noite e que eles não sabiam mais o que fazer. Mas eu sabia que eu podia contar com aquele que é dono de todas as coisas e que Jesus tem poder no nome para curar, que Jesus tem um poder no nome para salvar, para libertar. E todas as vezes que eu pensava, Deus, o meu filho, Ele me fazia lembrar que os nossos filhos, eles são presentes de Deus para as nossas vidas e que realmente Ele nos deu para cuidar, para zelar, para ensinar, mas que antes de qualquer coisa, eles são do Senhor. E que Deus ama muito além daquilo que a gente ama os nossos filhos. Então que eu podia confiar que não era o meu amor que ia salvar a vida do Vicente, mas era o amor que ele tinha pela vida do Vicente que ia salvar e que ia trazer a saúde para ele. No Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso tem acontecido na minha casa. Graças a Ele, graças ao amor dele sobre a vida do Vicente, não faltou a saúde. Depois de 16 dias, 16 longos dias, nós podemos celebrar que o Vicente saiu ileso daquela UTI. Que ele hoje é uma criança saudável, que corre para todos os lados, que já fala, que sabe brincar, que sabe até o caminho da igreja. Quando nós entramos no carro e ele vê por onde a gente está indo, ele já fala: mamãe, a gente vai para a igreja? E isso é tão satisfatório. E hoje eu te convido realmente a entregar tudo aquilo que não tem saído como planejado. Porque o cenário não faz o momento. Quem faz o momento é Deus. E Ele é soberano sobre todas as coisas. O cenário pra gente às vezes não tem sido melhor. Mas Ele, na sua soberania, Ele tem cuidado de todas as coisas para que no final a gente possa entender que Ele tem feito nas nossas vidas para fazer através dela. Então hoje eu creio que eu passei várias coisas na área da enfermidade para poder realmente testemunhar a dependência de Deus sobre a minha casa. Para poder realmente testemunhar que não importa o que o homem diz, mas sim o que Ele tem dito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. E hoje eu celebro junto com você a vida do Vicente. Aquela angústia foi embora e em breve a sua também vai. Porque eu creio que Deus fará o impossível ao seu olhar sobre aquilo que tem te angustiado.
E eu queria deixar mais uma palavra para encerrar esse vídeo, que diz em Salmos 37:5: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele já tem agido, ele já tem feito, e em breve ele entregará, em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua família, aquilo que tem trazido um cenário de angústia, se transformará em um cenário de renovo, um cenário de transformação, um cenário de realmente dependência do Senhor em alegria. Espero que você tenha sido abençoada por esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.